Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Boa noite, começando mais um Papo Reto comigo, Pastor Marcos Ferreira. Que alegria poder estar aqui nesse dia 1º de julho de 2025 em mais um Papo Reto, com o poder de estar divulgando a obra do Senhor, compartilhando, trazendo amigos de perto, amigos de longe. Esses 2 últimos Papo Reto nós estivemos gravando lá diretamente do Goiás, não é? Foi um tempo muito bom. Na verdade, os últimos 3, os guerreiros, depois o nosso querido pastor Oswaldo do Vale, e por último agora a família Guerreiro, né? O pastor Ciro, o pastor Leandro e o pastor Leonardo. Inclusive, eu queria pedir para você que não assistiu, que não olhou, que não teve tempo de dar uma olhada lá no Papo Reto, dá uma olhadinha, porque, gente, talvez por a gente não conhecer, eu vou assistir só quem eu conheço, né? E aí eu até quero hoje começar diferente o Papo Reto, contando uma coisa para vocês. Nós precisamos abrir a nossa mente. Eu costumo chamar de mindset, porque é isso que a tecnologia da mente diz, né? Mudança de mente. O apóstolo Paulo diz isso lá na carta aos Romanos. A gente precisa renovar o nosso entendimento. Então, como eu falo muito para a gente de dentro, a gente precisa renovar o nosso conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Eu convidei uma vez, mudei o Papo Reto aqui para começar. Eu convidei o pastor Jeremias Pereira. Sabe quem é o pastor Jeremias Pereira? O pastor da 8ª Presbiteriana de BH. Uma sumidade. E eu convidei o pastor Jeremias, nós fizemos um programa, foi curto, foi de 40 minutos, mas o homem é o treinador, é o pastor. E você não assistiu, você nunca viu. Por quê? Porque eu olho lá e falo, meu Deus do céu, as pessoas não assistem quem a gente conhece. Aí você coloca alguém conhecido, assim, com o nome, né? Aí as pessoas assistem. Gente, dá uma olhadinha, vale a pena. O conteúdo do Instituto Fazendo Diferença, eu me impressiono com as pérolas que nós temos aqui. Como, por exemplo, semana passada o pastor Ciro, ele é mentor. Ele foi o mentor do pastor Isaías Soares. Se você não sabia, o pastor Isaías é o pastor da igreja do Jacuí. Ele foi o mentor. Ele foi o mentor do pastor Ciro. Ele foi o meu mentor. Por que meu mentor? Ele foi o líder da nossa juventude. Hoje ele está trabalhando com 2 filhos. Ele trabalhou, treinou e passou a igreja para um e o outro está numa outra igreja. É um show, uma aula de liderança. Então assista ao Papo Reto. Hoje nós vamos falar com um pastor que está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de Joaíma, lá no Vale do Jequitinhonha, num local que muitas vezes as pessoas não querem ir. Ele está fazendo um trabalho, tem uma história caminhando. Então, olha lá, dá uma assistida, sabe? Eu sei que quem faz diferença não faz sucesso, está tudo certo. Mas há uma mensagem em tudo que o Instituto Fazendo Diferença faz. Eu queria conclamar você para olhar por isso, tá bom? Gabriel, boa tarde, boa noite, bom dia, Israel. E vamos já para o nosso convidado, que o tempo está passando. Pastor Moriá, paz do Senhor Jesus, meu querido. A paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Ferreira. É uma alegria estar aqui nesse conceituado programa Papo Reto, onde que muitas autoridades eclesiásticas têm sido entrevistadas, têm tido uma conversa, e eu me sinto privilegiado de estar aqui junto com o senhor, e eu quero agradecer por essa tão rica oportunidade de estar aqui com o senhor. Eu que tenho a alegria, né? Já falei isso fora do ar, vou falar de novo, de ter você como um. Inclusive, deixa eu elencar também aqui, a gente tem 2, vou colocar você como terceiro, porque todo pódio vai até o terceiro. Então vamos colocar o pastor Moriá como terceiro, né? Porque nós temos o pastor Marcos Ribeiro, que eu digo que é o meu presidente do fã-clube, do fã-clube do Instituto Fazendo Diferença. Temos o pastor, aí nós temos o pastor Adriano Márcio lá de Matozinhos, né? E temos o nosso querido pastor Moriá também, de Joaíma, meu Deus do céu. Joaíma. Eu até perguntei para ele antes, gente, coloquei um I bem grandão para na hora de ler, olha, Joaíma, né? Como faz a tríade aí do nosso fã-clube. Por que eu estou falando isso? Porque todo Papo Reto, gente, desde que se eu olho lá para trás, eu vejo ele. Aqui está, antigamente era numa outra cidade, como é que chamava mesmo? Era de
Era Cataguases. Cataguases, né? Aí, quando você mudou, ainda continuava achando que era. Então, eu queria agradecer, porque você é uma pessoa que divulga demais o nosso trabalho. Eu que agradeço você, com muito carinho. É verdade. Inclusive, como eu divulgo nas redes sociais, nas plataformas onde eu posso, o grupo de WhatsApp, compartilho, mas também na nossa igreja a gente faz um trabalho também de divulgação, apresentando o trabalho Profundidade, que é do pastor Marcos Ferreira, e que a gente tem procurado divulgar. Inclusive, esse ano, o tema dos nossos 12 dias de clamor, a base que nós temos é da revista Profundidade, que tem sido uma bênção de ensino e uma coisa interessante é a gente ter esse conteúdo dos mestres da nossa denominação, é que às vezes assuntos que até tem um pouco mais de dificuldade para a nossa compreensão, os mestres pegam, entendem, Deus dá a revelação, eles mastigam direitinho, escreve de forma didática e a gente fica de melhor compreensão e também com mais facilidade para passar para os membros. E essa revista tem me ajudado muito para que a gente possa levar o conhecimento aos membros dessa igreja que estamos dirigindo aqui na cidade de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. Inclusive, o irmão divide em duas partes, né? E hoje o irmão está começando a segunda parte, o segundo tempo da campanha dos 12 dias, né? São os últimos 6 dias de clamor para os últimos 6 meses de bênção, né? E nós, quando chegamos aqui, a igreja, apesar de ter a placa O Brasil para Cristo, algumas características nossas não se praticava. E quando a gente chegou aqui, eu perguntei sobre os 12 dias de clamor, nunca tinha sido feito, e eu disse, não, mas aí a gente vai fazer. Então, eu cheguei aqui no dia 13 de abril do ano de 2023. E quando eu cheguei, naquele ano de 2023, nós não fizemos os 12 dias de clamor, mas quando foi em janeiro de 2024, aí já fizemos. Como as pessoas acharam que eram muito culto um após outro, 12 dias, então nós fizemos um entendimento e dividimos em 2 etapas. E assim, esse ano também estamos fazendo. Já compartilhamos o conhecimento que tem nessa revista Profundidade, as 6 primeiras lições em janeiro, e hoje, dia 1º de julho de 2025, a gente está começando a segunda etapa da revista, que é de 7 a 12, e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, e nós vamos ter alguns palestrantes. É bom dizer que o pastor Roberto Fagundes, lá de Vitória da Conquista, estará junto conosco, o pastor Juscelino Rodrigues, se não estou enganado, que é de São Paulo, mas ele está aqui em Vitória da Conquista. Ele está participando conosco e vai ser uma bênção, eu tenho certeza que vai nos ajudar muito para que as pessoas tenham conhecimento do que é a palavra de Deus através dessas lições que deixa a gente até parecendo que tem muito conhecimento, é porque a gente aprende com esses homens aqui, ó. Pastor Marcos Ferreira. Não é só eu não, tem um time forte aí que nos ajuda, é um trabalho que Deus colocou no nosso coração para poder, o que Deus colocou foi o seguinte, que é o papel do Instituto Fazendo Diferença, é apoiar, só isso, é como se fosse um pequeno calço para ajudar, né? Eu lembro sempre de uma história que eu ouvi uma vez, de que as grandes chaves de fendas, elas fazem total diferença e são elas que têm os grandes torques, mas existem lugares que são pequenas, muito ínfimas chaves de fenda, e é isso que a gente só realmente, que de vez em quando ajusta. Então, eu lembro que no meio da pandemia mesmo, quando a gente começou a fazer, talvez o irmão estava lá, Senhor, me dá uma outra ferramenta, mais uma ferramenta, e é isso que a gente faz. Inclusive, deixa eu te deixar aqui como primeira mão, o próximo ano nós já estamos trabalhando e nós estamos orando ao Senhor, e o tema ele vem como transbordar, entendeu? Transbordar. Agora, o grande problema é que o subtítulo é para transbordar, precisa humilhar, renunciar
e quebrantar. Vai pegar. Nossa. Vai pegar. profundo. Vai pegar. Profundo. Vai, pastor Gabriel. Profundo. Porque eu ia por uma linha, sabe? Mas Deus está trabalhando muito nessa área, né? E eu estava comentando contigo agora há pouco, fora do ar, que eu ouvi uma história, né? Vou resumir, que ela estava muito grande, mas eu ouvi uma história seguinte: muitos dos novos estão muito acostumados com essa programação que nós temos hoje. Técnica, fotografia, tal, mas nós somos do tempo do joelho mesmo, e eu, inclusive, tenho vivido isso muito forte na minha vida. Eu estava falando para minha esposa antes de vir para cá gravar contigo: Zete, a culpa é de Deus de tudo agora. Tudo que der errado, a culpa é de Deus. Eu falei: Marcos, por quê? Foi porque agora há pouco eu falei para ele: Senhor, é o seguinte, se o Senhor não me tirar, eu não saio. Se o Senhor não falar vai, eu não vou, entendeu? Se der errado, foi o Senhor que fez dar errado. Se der certo, foi o Senhor que fez dar certo. Sabe, aprender a ter total dependência. Dependendo, a gente transborda, não é? E aí você estava contando aqui fora do ar para mim como é que é a tua formação. Porque a gente é desse tempo, mas a turma que chegou agora não. A turma hoje é só a turma do viu tudo pronto. É tudo muito fácil. Não, a gente tem que ter profundidade e se quebrantar para transbordar, não é? Aí você contava uma história para a gente da sua avó. Conta para a gente aí como é que foi tua formação. Então, como eu estava falando, pastor, eu sou de uma formação onde todos os meus familiares nasceram dentro da igreja, tendo exemplo. Porque eu costumo dizer aqui na igreja: não basta ser cristão, tem que demonstrar e tem que exercer de fato o ser cristão, não apenas dizer que é. E a minha avó, ela deu um exemplo em tudo na nossa família. Por exemplo, a minha avó passou os últimos períodos, os meses da vida dela, ela passou enferma, e ela mesmo estando de cama, ela ofertava na igreja, ela dizimava, aniversário de pastor, ela mandava o presente dela para o pastor. Quando era aniversário da igreja, ela tinha contribuição dela para abençoar a igreja. E uma coisa que chamava atenção é que ela, no período de festividade das irmãs, ela vestia, comprava o uniforme, e no dia da festividade ela vestia o uniforme, deitada na cama, cantando os mesmos hinos que as irmãs cantavam na igreja. E quando a gente via ela cantando, ela cantava chorando, falando em línguas, e era uma bênção, impactava. Então, esse é o exemplo que eu tenho de não importa as quatro paredes, o que importa é o que está dentro da gente. A minha avó, mesmo fora, isso não estou dizendo que a gente tem como ficar dentro de casa. A condição dela era diferente. O desejo dela era estar no templo, como ela nunca deixava de ir. Sim. Mas, naquela ocasião que ela não podia ir, ela fazia daquela cama o templo dela. E era uma bênção. E eu tenho essa formação. Eu tenho esse exemplo. Maravilha. É assim. Uhum. E engraçado, eu converso muito, o pastor Paulo de Freitas, você conhece ele é um mentor. Deixa eu abrir um parênteses, inclusive, aqui. Eu tô combinando com ele. Ore por nós, tá? Eu tô um pouquinho mais novo que ele, mas ele também, eu tô botando gás nele. Eu combinei com ele que a gente vai fazer uma visita para você aí. É algo que está no nosso coração. Nós tivemos o café. Eu quero sim, vai ser. Nós tivemos o café. Vai ser um privilégio receber. Né? Deus tem sido bom comigo. Quando eu estava para vir para cá, eu recebi um convite do pastor presidente estadual, o nosso pastor Alexandre Cris. Ele ligou para mim e falou assim: pastor Moriá, você conhece a cidade de Joaíma? Eu falei: nunca ouvi dizer. Nem sabe onde é? Eu falei: não, nunca, não soube, não sei, não conheço. Aí ele falou assim: pesquisa sobre a cidade. E eu pesquisei, mas eu falei: mas qual é a finalidade? E ele disse para mim assim: não, só pesquisa sobre a cidade. E eu pesquisei, mas eu não sabia o que procurar. Eu procurei população, nome de prefeitos, nome de vereador, aonde que ficava a cidade. Eu busquei alguma informação. Passado um dia, ele ligou para mim e falou assim: você viu? Eu falei: vi. O que você achou da cidade? Aí eu falei o que eu tinha pesquisado sobre a cidade, e ele disse: olha, é que a gente tem uma igreja lá, está precisando de um obreiro, e você tem o perfil que a gente precisa para ir para lá. E eu falei assim: pastor, mas eu estou bem aqui em Cataguases, eu acho que esse não é o momento. Aí ele falou assim: não, mas ora ao Senhor. Eu falei: tá bom, então vamos orar. Passaram alguns dias com o pastor Ivanildo Soares, irmão,
do pastor Isaías Soares, que é daqui de Varginha, da nossa igreja, ligou para mim também e falou da intenção dele. Ele, como vice-presidente estadual, também achou que a gente teria o perfil necessário para vir para Joinville, e depois de alguma conversa com alguns diretores, eu vim para cá. Mas uma coisa, para entrar nesse tema que o senhor abordou agora, eu falei assim, olha, vocês não podem me abandonar lá. Eu tenho coragem e acredito nesse trabalho, eu tenho coragem, porém vocês não podem me abandonar. E ele falou, não, fica tranquilo que a gente não vai te abandonar. Eu liguei para o pastor Emerson Costa, que é o presidente da Missão Desafio, falei com ele da intenção de vir para este lugar, e ele disse, vai, se você confirmar que vai, pode contar conosco. Eu liguei para o pastor Célio Henrique, que é o nosso vice-presidente nacional, ele disse para mim, eu estarei orando por você. Quando eu vim para Jaguariaíva, a cidade também era muito pequena, e se você for, pode contar comigo. Então eu fiz uma série de ligação, inclusive, para muitos pastores que a gente conhece, pedindo conselho. E aí, quando eu cheguei aqui, eu entrei em contato com o pastor também, o evangelista Edson Teixeira, e foi da mesma forma. E aí eles me disseram uma coisa. Quando eu cheguei aqui, o pastor Emerson Costa disse para mim, eu vou aí visitar você. E quando foi no mês de agosto do ano 2023, eu cheguei em abril. Em 2023, no mês de agosto, esteve comigo o pastor Emerson Costa, o pastor Ronaldo Rampazzo, e para mim foi uma alegria recebê-lo na minha casa, apresentar o trabalho que nós estávamos iniciando aqui nesse local, e foi uma bênção, aprendi muito, e eu tenho certeza que eles também ficaram impactados com a necessidade que nós tínhamos. Então, desde aquele momento, eles nunca me abandonaram e cumpriram com tudo que eles disseram para mim que faria. Sobretudo, a bênção que eles sempre têm proferido. Nunca rejeitaram uma ligação minha, e isso é uma bênção dizer que a gente está sendo muito bem pastoreado aqui nesse lugar. Sempre pedi muito esse Senhor, eu tenho esse desejo, né? E aí eu te vi um dia e falei assim, eu quero. Eu estava orando e você veio no meu coração. Foi assim que aconteceu. Faz muito tempo não. Eu estava orando e eu falei para o pastor Paulo, nós já fizemos uma viagem dessa e eu quero fazer outra, né? Aí eu fiquei pensando, e aí veio você no coração. Quando eu terminei de orar, que eu peguei o celular, apareceu uma mensagem tua, e o Diego estava com você, o Diego Henrique estava naquele dia com você. Eu falei, olha que interessante, o Diego está lá, né? Eu incentivo muito o Diego, eu tenho uma palavra para esse pessoal, para esses meninos, né? Eu chamo eles de menino. Então, eu tenho muito isso no meu coração, e aí eu fiquei muito alegre e já falei comigo, falei, eu vou falar com o pastor Paulo de Freitas para nós ir lá, e eu gosto de chamá-lo, né? Então a gente está programando, acho que para esse ano não mais, mas nós vamos aparecer aí, entendeu? Numa caravana, para ficar uns 2, 3 dias contigo e rodar por aí, orar, e não é aí para pregar não, e aí para estar com você, entendeu? Eu vou, e eu espero que ele vá comigo também. Mas eu não vou perder essa oportunidade, você vai pregar sim. Você vai pregar sim, vai ensinar para a gente vai fazer alguma atividade aqui, que vai ser antecipado, eu vou divulgar, e vai ser uma bênção receber o senhor. Todos os pastores que porventura estejam ouvindo e desejem conhecer a cidade, o ministério, a igreja, estejam prontos, que aqui vai ter uma água fresca, uma cama, um travesseiro para ele reclinar a cabeça. Tenha certeza que a gente pode até não dar tudo o que vocês merecem, mas a gente vai dar o melhor que a gente tem aqui para vocês. Missionário não tem essa não. Deixa eu te falar uma coisa, por que eu citei o pastor Paulo de Freitas? Porque eu comento sempre com ele o seguinte, quando a gente pega um pastor trabalhando, um pastor que tem as mangas arregaçadas, um jovem, um evangelista, um missionário, sempre tem uma base por trás. Eu queria construir algo rapidamente, né? Você já falou da sua avó, da tua formação, eu estive em Pernambuco agora há pouco tempo atrás, eu nem sabia, você é de lá, eu fui na tua cidade, né? Como é que chama a cidade mesmo? E o quê?
Igaraçu, Canoa Grande. É em Tupi-Guarani, que significa Canoa Grande. Igaraçu. Rapaz, uma cidade bonita. Pastor Pedro Onofre, meu amigo, está aí nos assistindo, nos levou. Aí paramos naquele posto, rapaz, Meu amigo. na saída da cidade, paramos, comemos uma comida gostosa ali. Foi um negócio muito bom, né? Eu fiquei muito feliz. Vou voltar lá também. E aí, o que acontece, pastor? Eu fico olhando para ti, eu te conheci. Deve ter mais de 10 anos, bem mais, né? Eu conheci o senhor através do pastor Marcos Miranda. Marcos Miranda. Foi através dele. Foi. Eu lembro de você. Eu acredito que foi por volta de 2012, por aí. Eu lembro de você por um período que você congregou na igreja O Brasil para Cristo de Jardim das Oliveiras, não é isso? Jardim das Oliveiras. Eu sou da igreja O Brasil para Cristo em Pernambuco, Sim, né? sim. Na cidade de Igaraçu. E vejo que é interessante. Eu nasci em uma outra denominação. Eu era da Assembleia de Deus. E o que aconteceu? Uma vez eu visitei a igreja O Brasil para Cristo, e aí, como eu cheguei a visitar, foi uma outra situação. O que aconteceu? Eu visitei e estava próximo a uma convenção. Eu visitei a convenção e quando eu cheguei lá, eu estava conversando com um senhor, um pastor, eu não sabia o nome. Eu comecei a conversar com ele, ele me deu uma atenção tremenda e me ensinou, conversou comigo por muito tempo. E quando ele saiu, eu perguntei assim: quem é esse senhor aí, esse irmão? Aí ele falou assim: é o pastor Orlando Silva. Aí eu falei assim: mas quem é ele? Ele é o presidente nacional da Igreja do Brasil para Cristo. Eu falei: não estou acreditando. Como ele perdeu tempo para conversar comigo? Porque onde eu estou, às vezes, eu não consigo falar nem com o meu pastor da igreja. Então, assim, é aqui que eu quero estar. Então, a partir daí, eu comecei a me aprofundar e querer saber como que era a Igreja do Brasil para Cristo e nunca mais saí. Então, faz 22 anos, há 23 anos, que eu estou na Igreja do Brasil para Cristo e daqui eu só vou sair para congregar lá no céu. Em nome de Jesus. Eu lembro que eu te conheci, a sua esposa cantava e eu tentei te ajudar. Eu acho que eu devo ter até um CD seu aqui. Eu preciso devolver. Não, eu tenho uns que eu preciso devolver ou pagar, porque está comigo até hoje. Eu acho que tem. Eu acho que deve ter lá em casa lá uns 4, 5 CD da Rebeca, da sua esposa, que a gente tentou. Eu não sei se vocês chegaram a vir um dia na igreja aqui. Eu não lembro. Foi. Fomos. A gente foi uma ocasião, o pastor Marcos Miranda, ele foi pregar, nós estivemos com ele, né? Ele, por ser pernambucano, assim como eu já o conhecia, e ele me convidou: eu estou indo pregar na igreja do pastor Marcos Ferreira, e eu quero levar você para cantar, Rebeca. Aí a gente foi junto, e acabou entrando lá, e participamos, comemos uma pizza no andar de cima aí, muito boa, e foi uma benção. A turminha minha que está lá do outro lado do vidro lá não lembra, não. É verdade, é verdade. Também... Eu lembro. E aí, Moriá, você ficou um tempo lá, né? Eu te conheci, foi na época da transição, foi quando o pastor Maurício assumiu lá da morte do nosso saudoso pastor Benedito. Eu fui lá dar um treinamento para uns obreiros na época tal. E dali era você e a irmã Rebeca, acho que não tinha nem teu filho ainda não, né? Não, tinha. Tinha? Nós tínhamos, o filho era bebezinho, eu acho que tinha 2 anos, eu acho. Era novinho. Um ano para 2 anos. Uhum. O que aconteceu? Quando eu cheguei no Jardim das Oliveiras, quem estava lá era o presbítero Everton. Depois, por decisão dele, ele decidiu sair do ministério e o pastor Maurício assumiu. E quando o pastor Maurício assumiu, eu já estava lá. E nós ficamos lá por 5 anos. E lá a gente assumiu a função de secretário, e a gente cuidava da assistência social, ajudávamos lá na igreja. Mas antes de eu ir para São Paulo, que eu sou de Pernambuco, lá a gente foi líder de jovem, lá a gente foi líder de jovem regional, líder da Jubrac estadual, e com isso eu conheci o pastor Célio Henrique, viajamos para Jaguariaíba, ficamos uns dias por lá, e voltando para Pernambuco foi quando decidimos ir conhecer São Paulo. E esse conhecer
seria para 3 meses e ficamos 5 anos lá em São Paulo. E foi assim, quando a gente visitando Pernambuco, passamos em Minas Gerais, aí o pastor Gildo abraçou a gente, não deixou mais a gente sair, e ficamos 8 anos em Além Paraíba. Depois fomos dirigir a igreja em Cataguases, ficamos 2 anos, e estamos há 2 anos e 3 meses aqui em Joaíma. Agora eu estou entendendo, eu ia perguntar, você já fez a trajetória de como vocês chegaram aí. Tem pastor Gildo pelo meio, que Gildo foi presidente do Pernambucano, que benção. Ele foi quem apresentou a minha esposa, né, a Rebeca, quando ela nasceu. Pastor Gildo é da época lá das pedras, lá da Igreja do Brasil para Cristo. Maravilha, que maravilha. Pastor Gildo é muito antigo. Fez trabalhos maravilhosos no Pernambuco, em Minas Gerais e agora está no Espírito Santo, né? Dirige a igreja de Além Paraíba, mas é presidente da Convenção do Espírito Santo e foi apresentado agora ao Conselho Apostólico, que é um dos nossos apóstolos. Que maravilha, um abraço. E aí tem outro pessoal que eu preciso mandar um abraço também aqui, conversando, porque esses dias nós vamos entrar agora propriamente dito em Joaíma, e pastor Roger, pastor João Monteiro e região de Mogi das Cruzes, que você tem uma ligação muito forte com eles também, né? Um abraço a todos os nossos irmãos de Mogi das Cruzes. É uma bênção. Na verdade, desde que nós chegamos aqui, em abril de 2023, a regional de Mogi das Cruzes tem nos mantido aqui. Eles têm nos apoiado em tudo que um obreiro precisa. Ele tem pastoreado, tem ligado para mim, tem dado atenção, tem sido presente, e quando a gente vai em São Paulo, ele nos abraça de uma maneira, recebe na casa dele, recebe na igreja, e coloca a gente no melhor que ele tem, e é uma coisa que a gente fica impressionado, que a gente percebe que nem merece isso tudo, mas o pastor Roger, junto com a pastora Silvana, a esposa dele, os familiares, seus filhos, e tem sido uma bênção, tem me recebido muito bem. Ele é quem tem nos mantido até em novembro do ano passado, ele manteve a nossa família. O que foi decidido? Que a partir de novembro, ele, ao invés de manter a nossa família, iria nos ajudar na manutenção para que a gente conseguisse sair do aluguel. Então, aí, a partir de novembro, a nossa convenção em Minas Gerais passou a manter a nossa família. E aí isso tem nos tornado uma realidade a possibilidade de construir nossa igreja. Eu conversei com ele naquele dia em que a gente decidiu aí fazer aquele barulho todo nos grupos, e ele falou, não, nós mantemos, eu não sabia disso. Então vamos lá agora, você foi para Joaíma, você é casado com a nossa querida pastora Rebeca Luz, né? Chama de pastora porque a gente participa ali, e o teu filho, como é que chama ele mesmo? Teu filho é o... Andrew Luz Moriá. Deixa eu escrever do jeito aqui para eu poder. Eu vou escrever assim, caindo. Tá. E aí, uma das coisas, antes da gente ir para a igreja, uma das coisas que eu achei muito interessante quando você fazia aquele trabalho, acho que foi na pandemia que você começou a mostrar. A irmã Rebeca, a gente ouve ela cantando, fazendo um trabalho, mas o teu menino era o filho de um evangelista na época, hoje de um pastor, e aí você começou a colocar ele na internet, assim, com aquele acompanhamento da leitura bíblica. E eu acho que aquilo além de ser uma bênção para a tua casa, incentivou muita gente naquele momento, não foi, pastor? Isso. O que aconteceu? O meu filho, ele, quando tinha, eu acredito que 8 anos, ele estava com uma dificuldade muito grande para ler. Ele trocava letra e tinha uma dificuldade muito grande. E eu tinha hora que eu falava assim, meu Deus, como que eu vou ajudar esse menino? Aí teve como é que se aprende a ler? É lendo. Então eu peguei e falei assim com ele, filho, vamos ler a Bíblia? De Gênesis a Apocalipse, vamos ler junto? Aí ele se animou e disse, vamos. Aí eu comecei lendo. E ele lia um capítulo, demorava umas meia hora para terminar um capítulo, e foi. Aí quando a gente chegou mais ou menos no livro de Números, por aí ele já estava lendo muito bem.
E o que aconteceu? Eu peguei e falei com ele, filho, você percebe que o pai está tendo uma atenção, um tempo para te ajudar a ler. Mas tem muitos pais que não têm essa condição. Vamos fazer isso na internet para que outras crianças também consigam ler? E ele concordou, e aí nós voltamos para Gênesis e lemos até o final, dia a dia. E isso hoje, por exemplo, ele lê muito bem e aprendeu a ler lendo a Bíblia. Isso foi muito bom para mim e foi bom para ele. E ajudou muitas crianças a aprender a ler e se interessar pelos conteúdos da Bíblia. Que Foi muito maravilha. bom. Muito bom. E tá gravado, tá no YouTube. Tá gravado, tá no YouTube. Qual que é o para o pastor Gabriel deixar aqui na descrição? Na verdade, eu acho que tá na minha página do Roberto Moriá, no Facebook, e tá na página Desperta Brasil do YouTube, que é minha também. Desperta Brasil do YouTube, pastor Gabriel. Acha aí, deixa registrado, porque é importante a gente colocar. Foi muito bom, que chamou a atenção, e foi mais ou menos no tempo da pandemia, ou tô errado na minha... Foi um pouquinho antes da pandemia, mas entrou pela pandemia também. Entrou, é muito bom. Olá, sou André Luz Moriá e hoje quero enviar uma mensagem para você. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 15, versículo 14, que diz assim: Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifiquem-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E desse versículo, eu quero enviar uma mensagem para você. Quando eles foram crucificar Jesus, falam que quando eles prenderam o braço, foram prender o outro, quando eles foram prender, esticaram tanto o braço dele, que acabou deslocando o braço de Jesus. E nesse versículo, a gente consegue perceber que aquela cruz não era para ele. E quando a gente vai ver o significado do nome de Barrabás, significa filho ou filhos do Abba, e Abba significa pai. Então aquela cruz não era para ele, era para nós. Ele tomou o nosso lugar por amor. E às vezes a gente reclama tanto do mal que acontece e a gente nem às vezes esquece do que ele sofreu por nós. Aquela dor foi imensa. Eu acredito que tudo o que ele já passou a gente não conseguiria fazer o que ele fez. Todos os milagres ou as provas, agora eu me lembrei, que ele passou, todas as provas que ele passou, tudo o que aconteceu com ele não foi fácil não. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Vai acontecer e depois que acabar, vai vir outra. E por aí vai. Não vai acabar, não. Mas nós temos que seguir forte. Igual agora muitos populares, agora isso acabou acontecendo, né? Se a crente fosse fácil, não seria crente, não, seria miojo. Então a gente tem que seguir mesmo, tem que ser firme e forte. Problemas vão acontecer? Sim. Mas a gente tem que continuar seguindo. E em nome de Jesus, um dia a gente vai se encontrar lá no paraíso. Nós todos juntos glorificando o nome do Senhor, sem a máscara, hein? Então, tchau, tchau. Curta para mais vídeos. Parabéns, e você sabe, é aquilo que eu tenho como missão na questão de fazer diferença, né? É se encaixar exatamente naquele espaço, vamos chamar assim, naquela fatia do queijinho ali, na obra do Senhor. É uma coisa muito simples, não é muito simples. Com certeza o irmão recebeu várias respostas, vários feedbacks, dizendo assim, isso me ajudou, isso me levou, não foi verdade? Teve uma família que o filho, ele começou a ler, ele não lia, já o menino já um pouco, mais, já tinha que ler naquela idade, já estava uma série um pouco mais avançada, mas ele não lia. E ele começou a ler porque ele disse assim, Moriá, eu posso ler junto com você? Eu falei assim, pode. E aí eu fiz uma conversa com ele, eu vi que ele não lia, e eu falei com ele, treina esse capítulo que você vai ler comigo. E ele aprendeu a ler. E ele fez o vídeo junto comigo. Isso foi muito bom. Ele fez o vídeo contigo? Fez o vídeo comigo, também está registrado. Olha que legal, vocês viram? Olha que interessante isso. São coisas pequenas. Sabe, pastor, tem hora, lá atrás, eu tinha um problema. Eu queria muito, porque a internet, antes da gente entrar lá na igreja, que eu quero falar muito sobre a igreja, mas a internet, ela se a gente não tomar cuidado, ela vicia a gente. E esse vício, qual é o vício que ela faz? É o vício do númerozinho. Entendeu? A gente fica o tempo inteiro. Por que eu estou gostando de fazer gravado? Para mim não ficar refém de quantas pessoas estão assistindo.
Porque eu tenho certeza que aqueles amigos vão nos acompanhar, a abertura que eu fiz pedindo para que as pessoas, mas depois os cortes, mas aí vem o Espírito Santo agindo. Eu tive no Pernambuco mesmo agora, e aí aconteceu com a minha esposa, não foi nem comigo, que eu achei muito engraçado. A gente terminou, nós ministramos para os pastores, para os homens, eu e as mulheres, a Lisete. Aí nós estávamos naquela igreja lá, que é onde é a igreja do finado do pastor Benedito, no bairro, qual bairro lá, pastor? Eu não lembro agora. Eu não vou lembrar agora, não, mas eu já fui lá várias vezes. Isso. Então, foi lá. Não estou lembrando agora. Aí terminou, tal, e estamos esperando. Essa época estava chovendo, né? Faz uns 40 dias que nós fomos lá, e o pessoal começou a ficar preocupado que você vai sair, porque ali alaga, tal, e nós estamos lá. Aí chega uma irmã e diz assim: olha que coisa interessante. A irmã chega para minha esposa e diz assim: minha amada, eu preciso tirar uma foto com a minha mentora. Aí minha mulher olhou para ela assim, tirou uma foto. Fomos embora. Aí estamos depois, agora, há 20 dias, seminário de... Eu estou falando dela, não vou nem falar de mim. Seminário de intercessão. Estamos lá em Brasília. Daqui a pouco chega uma irmã da Bahia e vem e abraça assim: eu preciso tirar uma foto e mandar para as minhas amigas. Minha mentora. Aí terminou, a gente falou assim: Marcos, eu não sei quem é essa irmã. Irmã, eu assisto tudo que você faz e eu cumpro tudo aquilo que você coloca como missão de oração, de clamor. E aí a gente estava batendo um papo, e eu sei que a Lisete falou isso com o pastor Gabriel. Você pode até falar no meu ouvido se você quiser, pastor Gabriel, agora. Porque a gente começou a pensar, sabe do quê? Como isso é importante. Quando a gente se coloca à disposição de fazer as coisas para o reino, sem olhar para número. Porque a Lisete falou para assim: Marcos, o meu canal não deve ter 500 pessoas. Né, pastor Gabriel? A mãe falava isso com você também. Se você olhar o canal que nós decidimos, nós fazíamos no canal da igreja, decidimos, e ela foi pro canal dela, e eu tinha já aberto o Instituto Fazendo Diferença, para desvincular. A gente não sabe o dia de amanhã, de repente você sai da igreja e fica, né, vai para uma outra igreja. Então, ela falou assim, mas as pessoas... E aí começou a olhar. E aí comigo, então, eu sou muito tímido, não parece. Chega uma irmã, inclusive, eu queria mandar um abraço pro pastor Aquiles de Rezende, a filha dele é a líder da UFEBRAC estadual do Rio de Janeiro. E ela chegou, pastor, e ficou assim um tanto quanto emocionada. Aí eu falei: irmã, eu sou gente. Porque eu não sei onde... Sabe, eu fico procurando algum lugar para entrar debaixo, para pular da cadeira. Eu quero mandar uma foto pro meu pai. Pastor, aquilo que o senhor falou, você fica olhando assim. E esta é uma fatia, e eu queria parabenizá-lo por isso. E eu vejo que você faz isso um pouco. O Desperta Brasil e algumas coisas. Que é pegar essa fatia e não se preocupar muito com essa questão de número. Se só esse jovem foi impactado pelo que você e seu filho fez, o reino ganhou de uma forma sobrenatural, não é? É verdade. Inclusive, aqui, depois que cheguei aqui, eu costumo, às vezes, aqui tem muito lugar onde temos comunidade quilombola, índio, e também ciganos. E aqui, quando a gente foi em uma ocasião, eu quis mostrar todo o nosso trajeto. A gente, para ir para a nossa congregação, lá nos quilombolas, nós andamos 45 quilômetros de estrada de chão. É muita subida, muita descida. Se quando a gente estiver lá chover, pode acampar por lá mesmo, porque não tem como voltar, não. Meu Deus. Então, é muito difícil. E quando a gente estava indo, eu comecei a filmar alguns trechos, mostrando os mata-burro, mostrando. E o que aconteceu? Com isso, o pastor Maxwell, lá de Eunápolis, Bahia, entrou em contato comigo e falou assim: eu gostei muito daquele vídeo, eu quero conhecer você pessoalmente. E a partir dali, começou uma aliança com o pastor Maxwell, junto com a igreja de Eunápolis, e hoje a gente tem esse elo. Eles vêm para cá, eu vou para lá. Inclusive, dia 11, se Deus quiser, nós estaremos lá no evento da UFEBRAC, onde minha esposa estará cantando. Vai ser uma bênção. Olha que maravilha. Eu vou estar dia 16 e 17 em Ibitirama, é isso mesmo? Ibotirama, na Bahia. Ibotirama, na Bahia. Pastor Marcos é um amigo querido. Estava lá, a gente esteve junto agora no final do mês passado. E isso é muito bom. Eu lembro desse vídeo. E eu queria te parabenizar. Gente, não vai ter que entrar no Joiama. Mas eu queria te parabenizar, porque essas atitudes, elas mexem e marcam. A última que você teve, nós estamos gravando e o pastor Gabriel vai pegando essas imagens, vai colocando. Enquanto a gente vai falando, você vai assistindo. E essa, eu quero, inclusive, que você assista antes pra gente comentar depois. Espera um pouquinho aí.
Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o Padre Vicente. Ele é pároco na matriz, a Igreja Católica aqui em Joaíma. E eu vim aqui na casa paroquial para me solidarizar com o acontecido na última madrugada, onde alguns elementos entraram na Igreja Católica, fizeram uma arruaça, levaram um equipamento que continha algumas informações digitais da Igreja Católica, um notebook, e eu quero me solidarizar, dizer que nós estamos intercedendo para que justiça seja feita, que nós não concordamos, apesar de não professar a mesma fé, mas estamos aqui juntos, orando, pedindo a Deus justiça, para que esses elementos possam ser encontrados e com a justiça dos homens sejam punidos e com a justiça de Deus também sejam punidos também, na verdade, reconheçam o erro, peçam perdão, tenham um encontro verdadeiro com Deus e parem de fazer essas práticas. Nós não aceitamos esse tipo de prática. Então está aqui o Padre Vicente. Fala alguma coisa, Padre? Então, Pastor Roberto, eu agradeço ao senhor, seu carinho, sua amizade, né? E isso é muito importante, essa unidade entre nós, homens de Deus, né? Então, muito obrigado pela sua solidariedade, pelo seu carinho, tá bom? E uma coisa que eu comentava com o padre, alguém que pega alguma coisa furtada e vende, é porque há quem compre, ele furta porque há quem compre, e quem compra é tão culpado ou até mais culpado do que aquele que cometeu o crime. Então, se você souber de alguma coisa, tiver alguma informação, entre em contato, mesmo que seja de forma sigilosa, oculta, liga para a polícia, denuncia, não deixa isso ficar impune não. Estamos à disposição, orando por todos aqueles que professam uma fé cristã, estamos intercedendo, pedindo para que Deus possa libertar esses homens. Isso é uma maldade, mas que Deus abençoe aos irmãos da Igreja Católica e que todos sejam, eu tenho certeza de uma coisa, Padre, tiraram o equipamento da igreja, coisa melhor virá. Com certeza, porque Deus não vai deixar vir algo inferior, vai vir algo melhor. E aos irmãos católicos, ajude a Igreja Católica para que possa recuperar o quanto antes esse equipamento, que eu tenho certeza que é de grande valia para a Igreja Católica. Mais uma vez a gente agradece a presença do senhor aqui na nossa casa paroquial, né? E realmente pensamos que o Senhor proteja cada povo dessa cidade, né? E que as autoridades possam dar nos ajudar a dar uma resposta positiva para que os nossos fiéis, nosso povo dessa querida cidade de Joaíma não fique nessa insegurança. Deus Amém. Abençoe. Deus abençoe e que a saúde, a sabedoria e o Espírito Santo de Deus sempre esteja presente na sua vida, extensiva a todos os seus familiares, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém. Então, isso que aconteceu, eu quero que você comente agora, depois de a gente ter visto o vídeo, essa visita que você fez na Igreja Católica. Eu achei isso tremendo. Comenta com a gente um pouco isso aí pra gente. Isso foi demais. Então, eu estava em casa e eu recebi um vídeo mostrando que alguém tinha invadido a Igreja Católica e tinha furtado, não sabia ainda do que tinha furtado, mas tinha revirado tudo. E quando eu soube disso, eu fui correndo até a Igreja Católica, busquei me aproximar do padre e disse para ele, eu falei, Padre Vicente, tudo bem com o senhor? Eu falei assim, olha, eu soube do que aconteceu e eu quero me solidarizar. E eu disse no vídeo dizendo o seguinte, que a comunidade católica, os irmãos católicos, eles deveriam se unir e tudo que foi furtado, eles deveriam restituir de uma maneira muito melhor. Porque eu disse no vídeo dizendo o seguinte, não se mexe com religião de ninguém. Não. E Igreja Católica, apesar de nós não estarmos professando a mesma fé da mesma maneira, mas eu não posso ver um líder religioso ser afetado, ser atingido, e eu ficar de braço cruzado, não falar nada. Afinal de contas, eu estou aqui como uma liderança, uma autoridade espiritual sobre a cidade. Sim. E sabe o que aconteceu, pastor? Sim. Teve uma ocasião lá atrás que teve um grupo de pessoas
que foram até o terreno onde nós hoje estamos construindo a igreja e disse o seguinte: esse terreno, na verdade, há 12 anos atrás, foi doado pelo então prefeito e foi passado para o nome da igreja. E hoje está no nome, no CNPJ da Igreja do Brasil para Cristo. Glória a Deus. E o que aconteceu? A pessoa que então, na época, era vereador, ele ajudou a fazer a doação e tudo. Mas agora ele foi lá e disse assim: esse terreno está sendo invadido, aqui poderia ser uma praça, aqui poderia, por conta da localização que é muito boa, e falou um monte de coisa. E o que aconteceu? Quando a gente começou, e aí, esse vídeo viralizou aqui na cidade em torno de umas 8.000 visualizações. Todo mundo falando mal, mas ninguém sabia quem era o pastor, porque eu estou novo na cidade. Aí perguntavam: quem é o pastor? Quem é o pastor? E o pessoal dizia: não sei, era fulano, agora eu não sei quem está. Aí o que aconteceu? Quando foi agora, eu fiz esse vídeo e fui lá conversar com o padre. Quando acabou o vídeo, aí o vídeo também viralizou. Todo mundo dizendo: agora, isso aí é um verdadeiro pastor, esse aí tem meu respeito. Era o mesmo grupo, era o mesmo grupo. Uhum. Esse aí tem meu respeito, esse me representa. Uma hora eu vou lá visitar esse pastor, vou visitar essa igreja. E aí aconteceu que a pessoa que fomentou o vídeo, faz uns 15, 20 dias, foi lá no terreno e falou assim: pastor, eu quero me retratar. Realmente aqui não tem nada de invasão, tá tudo certo, e eu quero dizer para você que eu estava enganado. Aí eu falei com ele assim: então vamos fazer um vídeo dizendo isso? Aí ele falou assim: vamos, e a gente está para marcar e falar um vídeo para desfazer o que ele fez lá atrás. E isso aí tudo por conta da atitude, que eu não esperava que fosse tanta gente ver aquele vídeo do padre. Foi muito bom. Foi muito bom. Pastor, mas é isso. Eu acho que é aí que está o segredo hoje, né, que nós precisamos, quando falar de profundidade, e eu falei de humilhação, de renúncia e de quebrantamento, porque é só assim que a gente transborda. Eu prego, e o Senhor, nós pregamos o evangelho da cruz, e o evangelho da cruz, ele é amor. Jesus, ele denunciava o pecado, mas ele amava o pecador. E isso, eu acho que é um grito que nós precisamos fazer e deixar. Eu vi o vídeo, vocês viram aí também, que vamos colocar, a igreja destruída, e foi muito boa a tua fala mesmo ali, sabe? Denunciando os vândalos que fizeram aquilo, porque você não pode vituperar um templo, quem quer que seja, a lei não permite isso. Então, essa solidariedade com o humano, com alguém que está trabalhando, entendeu? Muitas vezes a gente evangeliza, a gente representa o Cristo ressurreto, através dessas atitudes, não através das falas. Talvez, eu não sei, talvez lá atrás não era assim, não é? Não sei. E eu queria, assim, louvar a Deus pela tua vida, por você ter esse tipo de atitude, esse tipo de coração. E, já partindo disso, o pastor está vivendo esse tempo agora, trabalhando, pagando aluguel, mas vocês estão ferronhamente envolvidos na questão da construção do templo de Joaíma. Fala, pastor. Aí, eu olhei e errei. Joaíma. Vamos assistir esse vídeo aí. Coloca o vídeo pra gente. Joaíma, a cidade de Joaíma, o pastor vai dizer onde é. Olha, tem um vídeo aí chamando, muito legal. Assista esse vídeo agora. Vamos assistir juntos. No Vale do Jequitinhonha, na cidade de Joaíma, Minas Gerais, um casal de pastores com uma missão: ensinar a palavra do Senhor. Foram dias de grande rejeição, mas as mãos fortes de Jesus os seguraram. Hoje eles têm um desafio a concluir: construir o templo para a glória do Senhor. Seja um apoiador, seja um intercessor, seja um amigo mesmo distante. Em unidade vamos crescer e vencer. Oh, BPC Joaíma, oh, BPC Joaíma,
O BPC Joaíma. Vale do Jequitinhonha, na cidade de Joaíma, Minas Gerais, um casal de pastores com uma missão: ensinar a palavra do Senhor. Foram dias de grande rejeição, mas as mãos fortes de Jesus nos seguraram. Hoje eles têm um desafio a concluir: construir o templo para a glória do Senhor. Seja um apoiador, seja um intercessor, seja um amigo mesmo distante, em unidade vamos crescer e vencer. Joaíma, o BPC Joaíma, o BPC Joaíma, o BPC Joaíma. No Vale do G. Rapaz, que coisa, hein? Eu não tinha ouvido, não. Eu peguei e mandei direto pro Gabriel e não ouvi. Deus abençoe. Aí, gente, pelo amor de Deus, hein? Rapaz do céu. Que Deus abençoe vocês. Eu quero... Parabenize sua esposa aí, rapaz. Que canção forte. Parabenize. Ela que fez essa letra. Ela fez a letra. Ela é uma excelente compositora e ela fez essa letra aí. E eu quero agradecer muito, como já foi dito aqui, ao pastor Roger, à regional de Mogi das Cruzes, ao apoio que nós temos do Conselho Nacional, da Missão Desafio, e todos, o pastor Bergamin, quando eu vou aí, ele me recebe com um carinho enorme, é uma simplicidade, ele é crente de verdade. É verdade. Porque a autoridade eclesiástica que ele receber a mim tem que ser crente. Não é qualquer um que recebe uma pessoa que não tem um nome tão forte, né? Porque, olha, é muita simplicidade. O pastor Bergamin me recebe bem. Quando chego aí, ele me abraça, me chama pelo nome, e isso é muito bom. Eu sinto muito, muito privilegiado de ter esse acesso. É muito bom. Amém. Eu queria dizer para você que eu quero conversar, eu sei que o pessoal da tesouraria da igreja que está ouvindo, nós vamos tirar um dia aqui para a gente levantar uma outra oferta aqui na igreja para mandar para vocês. Amém. Tá? Não sei quanto vai ser, mas eu vou trabalhar para isso, porque eu quero, isso é importante. Amém. Eu tenho uma fala de que se a gente bem entendesse, eu tenho, pela misericórdia de Deus, andado um pouquinho pelo Brasil, Deus tem começado a me levar para o Brasil, e eu queria poder ter recurso para poder abençoar. Eu pago aluguel aqui, mas eu estou na capital, Deus tem sido bondoso conosco, o sofrimento que a gente tem, ele não passa perto do que vocês passam, você e tem tanta gente aí no nosso Brasil lutando para colocar de pé uma placa, uma denominação e uma igreja séria, uma igreja profética e uma igreja que tem um ministério de cura e que espalha avivamento.
e eu gostaria de poder ajudar mais, né? Mas pelo menos essa voz simples que a gente tem, a gente tenta, e eu faço mesmo com muita alegria. Esses dias mesmo você estava lá precisando do cimento, né? Uma quantidade de cimento, e eu falei, eu vou amplificar isso aqui. Eu sei que tem muita gente fazendo, mas eu tenho uma fala que eu ecoo ela bastante. Tem aquela história de que uma andorinha só ela não faz verão, mas ela já anuncia que o verão está chegando. Então vamos lá, você viu a primeira andorinha e falou assim, ó, vai chegar o verão. E eu queria que você falasse um pouco como é que está o projeto, como é que está a expectativa, porque eu sei que vibra teu coração por isso. Pode falar. Então, quando a gente chegou aqui, aquele vídeo mostra como o terreno era. Ele tinha uma montoeira de terra. Para o senhor ter ideia, ali nós tiramos 128 caçambas de terra. Jesus. E foi pago, tá? Foi R$ 8.000 para tirar a terra. E foi muito dinheiro. Então, nós tiramos, e tudo isso aí com muitas mãos. Eu não posso dizer nome, porque é muita gente que abençoa. Então, a gente tirou a terra, aí partimos para outra etapa, que foi agora nós precisávamos de recurso para comprar ferragem, brita e areia, e nós compramos. E depois que compramos a ferragem, compramos a brita, precisava do cimento. E aí eu fiz um orçamento aqui, o cimento aqui na cidade estava R$ 42. E eu fiz o orçamento, aí o rapaz, até depois que ele viu a quantidade que nós iríamos comprar, que foi pedido 130 sacos de cimento. Então eu fiz um orçamento de 100 sacos. Aí ele disse assim, olha, eu vou fazer 29 para você. Depois que a gente já estava com um pouco de recurso, mas aí eu tive uma notícia de um pastor amigo aqui, falou assim, olha, na cidade vizinha aqui, tem um camarada que está vendendo a 37. Aí eu falei, eu liguei, ele confirmou para mim e disse para mim, eu vendo a 37. Eu falei, mas eu quero ir pessoalmente. Quando eu cheguei lá, aí Deus me deu um dom, eu não sei se é dom ou é talento, eu não sei o que é. Eu sei que eu conversei com ele, e depois de uma meia hora conversando com ele, ele fez a 35. Ô, glória! E aí o que aconteceu? Ao invés de eu comprar 100, eu comprei 150 sacos de cimento. Aleluia! E aí, veja só que benção. Aí agora eu acredito que o cimento vai dar para fazer toda a parte da base e vai sobrar alguns para que a gente possa fazer o contrapiso. E o que está faltando agora para que a gente possa começar, e se Deus quiser, vamos começar no próximo dia 15, ou é 14 ou é 15 agora de julho, a gente vai começar a parte de concretar, colocar o concreto nas valas, nos tubulões, e vamos fazer toda a parte do contrapiso. E aí a gente já vai começar a levantar a alvenaria. E vai ser uma bênção. O meu projeto, o meu sonho, o meu desejo é que ainda esse ano a gente possa ver algo bem, bem completo, quase que finalizando, para a gente sair do aluguel. Para os irmãos que não sabem, a gente paga aqui um aluguel. Para a nossa realidade aqui é muita coisa. A gente paga R$ 1.500 de aluguel. É muita coisa. É muita coisa E aí, é muita coisa. Então, hoje, o recurso que entra na igreja, a gente paga o aluguel. E paga água, luz, internet e acabou. Então, se a gente não tiver mãos que nos abençoe, a gente não consegue sair do lugar. Vai ficar no mesmo, marcando o passo. Como diria, no período militar, a gente fala assim, marcar o passo. Passo. E a gente ficava marcando, não saía do lugar. Pronto, a gente vai ficar assim. Mas, para a glória de Deus, a gente tem mãos que têm orado por nós, tem sido firme, abençoadora, como o senhor, que tem sido sempre um dos primeiros a estender a mão, o ministério, o Instituto fazendo a diferença, tem sido um dos primeiros fazendo a diferença e investindo nessa obra, e tem sido bênção. E está muito próximo da gente começar a levantar a alvenaria. E a cada etapa a gente está apresentando aos irmãos o que a gente está fazendo, prestando conta, temos nota de tudo, e pode ficar certo que nenhum recurso vai para outro destino que não seja para a própria construção. Isso é muito bom. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui,
até para os nossos queridos, as pessoas que nos acompanham, os irmãos que estão nos ouvindo, muitas vezes a gente está com algum valor e diz assim, esse valor aqui, ele está... a gente sente isso, está aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu me lembro de uma vez aqui na igreja, que um irmão aqui, nós precisávamos, nós tínhamos um ônibus e nós precisávamos pagar, nós compramos de um outro pastor, e o pastor me ligou e falou, rapaz, chegou uma documentação aqui, pastor... Ela veio aqui, eu preciso pagar até amanhã. E são, acho que era R$ 1.200. E era uma terça-feira, a igreja nossa não... Hoje ela está um pouquinho maior, mas também não era tão... Né? E aí eu falei com os irmãos que estavam aqui e disse assim, irmãos, eu preciso levantar esse valor até amanhã. Não dá para sair do caixa da igreja, tem que ser... E aí esse irmão, ele estava saindo. Ele é um pastor hoje. Ele estava saindo e ele estava para ir ao banheiro e ele foi saindo. Ele falou assim, coloca aí R$ 500 do irmão fulano de tal. Mas eu falei brincando, pastor. Falei brincando assim. Quando eu falei, ele foi ao banheiro e voltou. Ele falou, pode colocar. Eu falei, não, irmão, não, que isso, imagina. Não, eu tava brincando. Ele falou, não, pastor, pode colocar. Eu tava com R$ 500 na minha conta e tava perguntando ao Espírito Santo, o que eu faço com esse dinheiro? O Espírito Santo falou nos teus lábios, pode, entendeu? E aí o que aconteceu? Passou um tempo, ele marcou, queria ir lá em casa, foi com a esposa em casa, chegou lá, eles eram novos, casados de pouco tempo, e todos cheios de segredo, sentou, ficou todo cheio de segredo, eu falei, e aí, o que aconteceu? Não, nós temos uma novidade para contar pro pastor. Aí eu já antecipei, tá grávida? Ela disse, não, eles disseram não. Eu falei, o que é então? Vocês brigaram? Não, compramos a nossa casa. Eu falei, como assim? Pastor, nós compramos a nossa casa e compramos, eu nunca testifiquei isso ao vivo e online, e compramos a nossa casa do jeito que o Senhor sempre disse e do jeito que o Senhor comprou a sua casa, porque nós colocamos no nosso coração que nós queríamos comprar a nossa casa igual ao pastor, nós não queríamos pagar o juro da Caixa Econômica Federal. E sabe como tudo as portas se abriram, pastor? Eu disse não, do jeito que aconteceu com o senhor. Eu falei, lembra? Porque o meu caso, pastor, eu queria testificar aqui. Sabe como é que foi? Sabe como é que as portas abriram para mim? Foi na fundação, tá? Isso tem história. Foi na sondagem, depois da sondagem vem a fundação, não é isso? Primeiro sonda, depois tem na fundação da Casa de Oração para Todos os Povos, que eu não sei se você sabe onde é. O BPC manda aqui, entendeu? Eu trabalho. Manda aqui. Então você que tá aí, irmão, muita gente. Não, Marcos, não há nada disso, não. É porque Deus fez comigo. É uma história da minha vida. Quem anda comigo sabe. Eu estava lá no Mandaqui, o pastor Joel disse assim, irmãos, eu estava passando uma temporada com eles lá, e o pastor Joel disse assim, irmãos, eu já tenho, ele precisava de R$ 500 mil. Fizemos a sondagem, agora precisamos fazer a fundação de uma parte, da parte de lá, da primeira parte, foi feito por partes lá. E eu tenho já R$ 350 mil que os obreiros, nós levantaram entre os obreiros. Aí o obreiro deu carro, cada um, eu preciso de 150 mil. Quem dos irmãos vai poder ajudar? Não precisa dar o dinheiro hoje. Você pode fazer a promessa e trazer até dia tal. Eu nunca tinha ofertado mais do que R$ 50 na minha vida. E aquele dia, nunca, eu não sabia o que era isso. Porque tem gente que acha que R$ 50 é oferta, né? Mas amém, que seja. Aí eu disse para a Lisete assim, Lisete, eu senti desejo de ofertar R$ 350, 7 vezes mais do que eu já tinha ofertado na minha vida. Ela disse, Marcos, o dinheiro é seu. Aí eu levantei e fui lá, pastor, e escrevi lá. Na quinta-feira eu recebi. Eu moro aqui em Itaquera, por Mandaqui. Você sabe como é que é para pegar essa marginal. Pois eu fui no culto da quinta, cheguei lá e entreguei. Pastor, para resumir, porque a entrevista é contigo, 30 dias depois eu estava assinando o contrato da casa que eu moro há mais de 18 anos. Já, meninos, 17, 18 anos. Eu moro nessa casa, ela está paga do jeito que eu queria. Entendeu? E eu sei, eu testifiquei, deve ter gravado nas mídias do Mandaqui, eu testifiquei lá, pedi ao pastor Joel a oportunidade para testificar que foi por causa daquela oração de semear numa construção de uma igreja, de uma casa de oração, porque todas elas são. Então, isso que a gente tenta fazer, e se você estiver me ouvindo aí, irmão, faz mesmo. Vai aparecer essa, aonde aparecer? Terminou essa, aparece sempre outras. Entendeu? É investimento seguro no reino. Eu sei que tem gente que critica, e eu tô pouco ligando, o dinheiro é meu, entendeu? Deus me deu e o seu também. Então eu queria dizer isso para você. Eu queria agradecer por ter a oportunidade. E é tão pouquinho que eu dei para ir, é tão pouquinho que a gente dá, mas a gente sabe também que é o pouco de todos.
deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor está falando isso, eu espero que quem ouça o que eu vou dizer agora entenda que em nenhum momento a intenção é apresentar. Eu estava no começo do ano, do ano passado, que teve aquele problema no Rio Grande do Sul, e eu estava em casa e eu vi uma reportagem no Rio Grande do Sul e o querido pastor, amigo Olavo Nunes apresentou alguma necessidade. Quando ele falou isso, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E eu saí na rua e pensando, pedindo a Deus, o que eu posso fazer? E aí Deus falou comigo muito forte para que eu pudesse pedir. Aí o que eu fiz? Eu liguei para um irmão, pedi para o outro, aí teve um que deu R$ 10, outro deu 5, e foi somando. Aí eu falei, mas tá pouco, eu vou mandar, um exemplo, 50, R$ 100 para lá, eu quero mandar mais. Aí eu peguei e falei, eu entrei numa loja, falei com o dono da loja. Falei, olha, a gente está com a necessidade assim, expliquei, o pessoal é sério, a gente não vai mandar para nenhuma entidade, nenhuma instituição, é direto para quem vai resolver. E aí eu apresentei a foto, aí teve um comerciante que deu, outro comerciante deu. Eu visitei quase a cidade toda. E aí eu visitei muitos. E o que aconteceu? A gente somou um valor que, na primeira oferta, somou em torno de R$ 700. Aí eu liguei para a pastora Marlene, mandei para ela o comprovante que eu tinha feito, a transferência, e disse a ela assim, olha, é pouco, mas a gente conseguiu dessa maneira. E aí eu aprendi, porque muitos que me rejeitaram não deram, depois começou a ofertar. E aí, quando foi ofertando, eu fui mandando. No final de tudo, a gente mandou um valor que foi quase umas 4 vezes mais do que isso. Foi em torno de. Foi R$ 1.400 que a gente mandou. O dobro. 1.400. E naquela ocasião, alguém ligou para mim e falou para mim: olha, como que você conseguiu aquilo? Eu falei que eu visitei os comércios. E ele falou assim, mas o pessoal deu? Eu falei, deu, porque a gente tem um nome aqui de com seriedade, o pessoal leva a sério. E veja outra ocasião, porque alguém pode olhar e dizer assim, o pastor Moriá faz vídeo sempre pedindo, mas a gente não vê ele abrir a mão. Mas o que aconteceu? E eu espero mais uma vez que quem ouça o que eu vou dizer agora, entenda que a intenção é apresentar como testemunho. Sim. Eu fui para o último simpósio, e antes do simpósio, em setembro, o pastor Joel veio em Minas Gerais, e ele estava falando do projeto Filemon, que estava começando, que tinha um desejo. E alguém perguntou, uma família, quanto custa? Em média de R$ 25.000. Aí eu falei assim para mim, eu vou abençoar uma família. Através de mim, não eu, através de mim, uma família vai ser abençoada. E eu saí de lá determinado a conquistar o valor de uma família. E aí, quando eu saí em um mês, que em outubro eu estava em São Paulo. Sim. Então, em um mês, aí eu visitei os comércios de novo. Aí teve um que foi ofertando daqui, dali. Naquela ocasião, eu consegui uma Bíblia de estudo e mais R$ 3.763,88. A gente conseguiu e eu levei lá para o Mandaqui. E quando cheguei lá, eu falei com o tesoureiro, o amigo Fabiano. Sim. Falei, eu tenho uma oferta para o projeto Filemon. E eu falei com o pastor Joel, falei, posso entregar lá? Como é que eu faço? Ele, vai lá no Fabiano. Aí eu entreguei. E eles ficaram impactados. Aí eu disse, pastor Joel, tem essa Bíblia aqui. E com essa Bíblia, eu queria que o senhor fizesse multiplicar o recurso, né, o valor. Aí foi a ocasião que o senhor viu lá. Eu estava lá, né? sim. Que o senhor estava lá. Sim. O senhor viu que multiplicaram e somou um valor de R$ 12.000. Foi. E aí, veja só, deu quase 6 mil. Agora, imagina, depois que eu voltei para Joaíma, alguns que eu tinha pedido me entregaram. E eu retornei a depositar. E a soma do que essa igreja, eu digo essa igreja porque não fui eu, foi a igreja. Somou, deu mais de R$ 8.000. Foi quase R$ 9.000
que a gente conseguiu ofertar para o projeto Filemon. Então, uma igreja, pastor, que tem cerca de 25 membros, Meu Deus. é uma igreja que está numa cidade que tem no centro em torno de 8.000 pessoas e contando com as comunidades, chega em torno de 14, 15 mil pessoas. Mas o centro da cidade, onde nós vivemos, onde temos igreja, é em torno de 8.000 pessoas. Meu Deus. Então, a gente conseguiu abençoar. E quando eu saí do simpósio de missão, aí é que está o segredo que eu estou falando, por isso que eu estou dizendo. Quando eu saí do simpósio de missão, eu visitei uma família que eu prefiro não dizer, porque eu não combinei com ela de dizer. Então, quando eu cheguei na casa da família, eu comentei. E aí o filho dessa família falou assim: ei, pastor, o senhor colocou o pessoal assim no nível mais alto, porque a primeira oferta do projeto Filemon já foi bem alta, então os outros vão ter que se enquadrar no nível, vão ter que ofertar bem. Aí, quando acabou, ele falou assim: e quando é que vai começar a obra lá em Joaíma? Eu falei assim: olha, a gente não tem dinheiro em caixa, a gente precisa, no mínimo, ter uns 10 mil na conta para poder começar. E olha o detalhe, algumas pessoas, antes de eu entregar o dinheiro, lá no projeto Filemon, falou comigo: olha, a sua igreja é pequena, você está prestes a querer construir a igreja, porque você não pega esse recurso e constrói. Deus entende, olha que sacada maravilhosa. Deus entende. Eu falei assim: não, o recurso não tem essa finalidade, não. O recurso que chegou a mim é para abençoar meus irmãos que talvez eu nunca venha conhecer, lá do Paquistão. Então esse recurso vai para eles. Quando eu cheguei na casa dessa família, que eu fui indagado quanto que eu precisaria, eu falei: olha, eu acredito que eu tendo 10 mil na mão, eu consigo começar alguma coisa. Aí ele falou assim: então pode começar, porque eu vou te dar os 10 mil agora. Me deu os 10 mil. Olha aí. Aí eu quase caí para trás, e ele me abençoou com 10 mil, e foi aí que eu comecei a obra. E hoje, para a glória de Deus, já investimos quase 50 mil na obra. Aleluia. E veja, em um ano foi investido quase 50 mil. E a gente agora está prestes a começar a concretar, levantar paredes, e vamos sair do aluguel em nome de Jesus o mais breve possível, porque eu creio que toda semente lançada nós colheremos fruto. E tem gente que gosta de comer semente, olha só. Mas ele não se dá conta de que semente é uma, mas dentro da semente há milhares e milhares de frutos, e que se a gente plantar a semente ao invés de comê-la, a gente vai colher no tempo devido de cada semente os seus frutos. E isso vai ser muito bom. Isso é o segredo da prosperidade. É verdade, é verdade. E é assim, irmãos, é um jovem. Quantos anos você tem? Eu falo jovem, tá com quantos anos, meu pastor? Eu tenho 47 anos, estou velhinho já. 47 não, mas anos. É jovem, né? Que decidiu trabalhar no reino. Pegou a esposa e a gente acompanha a esposa trabalhando, ela é musicista, né? Ela que faz o louvor na igreja. Por que o Espírito Santo colocou pra gente entrevistar o Moriá? É justamente por causa esse coração que ele tem. Não dá para assistir tudo, mas eu gosto muito, eu pego sempre o começo do culto, sabe? A vibração dos irmãos, né? É a esposa que vem, aí o irmão lá, ele toca o que mesmo? Lá tem o Moriá, tem um irmão que toca, acho que é acordeon, né? Que tem um irmão que... Isso. Aquela vibração e a tua igreja, eu não sei os outros, mas o teu povo ali que eu vejo me contagia muito, né? E eu quero até pedir ao pastor Gabriel para colocar na tela, eu sei que vai estar passando aí, o Pix de lá é o teu telefone, é isso mesmo ou é o CNPJ? Não, é um e-mail que eu vou passar para o senhor, porque é um e-mail, Igreja OBPC Joaíma Joaíma@gmail.com. Tá conseguindo já colocar aí, pastor Gabriel? O pastor vai colocar. Igreja OBPC Joaíma @gmail.com. É isso? Estou colocando
celular aqui no carregador. Ah, tava descarregando, né? Agora, pastor, qual é o próximo passo pra gente? A gente tem um horário, você tem um horário, eu também tenho outro aqui. Nós vamos fazer depois, quem sabe a gente vai fazer o outro ao vivo aí. Qual é o próximo passo aí da construção? Eu queria deixar esse espaço aberto. O que você está precisando? Coloca aí pra gente cortar e disparar, porque é isso mesmo, é fazendo diferença. O que é o próximo passo? O que você está precisando? Preocupa com a prestação de conta agora não. Fica tranquilo, eu sei que você precisa lá o cimento já foi, mas qual que é o próximo passo aí? Conta pra gente. Então, o próximo passo agora que nós estamos precisando, de fato, é recurso para que a gente possa pagar a mão de obra do pedreiro, dos ajudantes, aluguel de betoneira e os tijolos, né? E para que a gente possa já, após começar a concretar a base e também o piso, a gente já começar a parte de alvenaria e o telhado. É muita coisa, né? Para que a gente possa fazer, eu estou fazendo etapa a etapa, não devemos nada para ninguém. Graças a Deus, está tudo certo, a gente não deve R$ 1 para ninguém. Tudo foi pago com o recurso dos irmãos que nos abençoaram, e estamos pagando à vista e não estamos devendo nada para ninguém. Graças a Deus, está tudo certinho aqui. Uhum. E a gente precisa agora da mão de obra do pedreiro, dos ajudantes, aluguel de betoneira e talvez a gente vai precisar comprar um pouco mais de brita, areia, alguma coisa assim, mas o recurso é esse, é para a mão de obra, praticamente é mais para a mão de obra agora. O valor que vai entrar, ele vai ser bênção. O que for entrando já vai abençoar. Vai, com certeza. Eu digo assim, porque não é um valor que você vai colocar um valor X fechado ali, não é? Da agora para frente é não tem como. Uma quantidade de valores para que a situação possa ir e se desenrolando. E vocês pretendem começar a cultuar lá o quê? Levantou as paredes, cobriu, vocês já caem para dentro lá já. Já cai para dentro. O acabamento a gente vai fazer já dentro da igreja. Entendi. E sabe o que eu fiquei pensando? Não sei se você já parou para pensar nisso. Essa questão desses movimentos que o irmão faz, de pedir ajuda para outros lugares, ele é um movimento abençoador para te colocar em contato com a sociedade, né? Eu achei isso muito interessante. Essa visitação do Padre Vicente, qualquer situação dessa, estão conhecendo e com certeza você deve estar dizendo assim, nós estamos lá naquele lugar, as pessoas estão vendo, estão começando a ver a matéria, porque nós cristãos, nós damos muito testemunho dentro da igreja e dentro de nós, né? E é bom quando a gente consegue exalar isso, né? Aqui, na verdade, o que acontece? Aqui a gente tem alguns estados, não vou dizer nem pessoas, agora estados, têm nos ajudado. Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quase todos os estados. Não vou dizer que é todos, porque eu não foi. Mas eu acho que dos 26, eu acho que pelo menos uns 15 esteve junto com a gente aqui. Foi uma bênção, graças a Deus. E todo lugar que nós estamos chegando, as pessoas estão satisfeitas, porque tudo que a gente faz, a gente apresenta o que foi feito e a gente está vendo o crescimento da obra. Isso é muito importante. A obra está acontecendo e isso é muito importante. Eu creio que o meu desejo é que ainda esse ano nós conseguíssemos concluir. Mas para isso eu teria que não parar, né? Porque agora, por exemplo, a gente tem um intervalo em torno de 15 dias para ver se a gente consegue somar o recurso necessário para pagar a mão de obra do pedreiro, e fazendo isso a gente vai fazer essa etapa, aí depois a gente vai comprar os tijolos e tem que ter a mão de obra do pedreiro e daí por diante. Mas o meu desejo é que ainda esse ano, ou até mesmo em março, que aí na comemoração do aniversário da nossa denominação, do dia 5 de março, é o desejo do meu coração de inaugurar, porque a partir dali o aniversário da igreja ficaria marcado, né, com a data da nossa denominação. Isso para mim iria representar muito.
Muito bom. Vamos trabalhar para isso, vamos te ajudar nisso aí, em nome de Jesus, não é? Vamos trabalhar. Vamos sim. Meu amigo, eu quero agradecer a tua disponibilidade de poder ter estado conosco. Quero deixar o nosso canal aberto para tuas considerações finais, para aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Pastor Marcos Ferreira, eu quero uma situação que o senhor falou que marcou a minha vida e eu chorei de alegria muito. E o senhor vai lembrar, talvez, porque eu vou dizer agora. Uma ocasião que eu creio que foi no aniversário da denominação, o senhor esteve com o pastor Paulo Lutero lá na Pompeia e, na ocasião, o senhor citou o meu nome, falando do trabalho que a gente tem desenvolvido. E aquilo, para mim, marcou muito, porque o senhor é um nome muito importante na nossa denominação. O pastor Paulo Lutero é um dos fundadores da nossa denominação. E numa reunião informal, uma coisa despretensiosa, e numa ocasião o senhor citar meu nome, falando do trabalho que a gente está desenvolvendo, para mim foi uma coisa assim que eu vi que Deus está nesse negócio. Algumas pessoas, quando eu falei que viria para cá, alguém falou para mim, você vai para aquele lugar tão pequeno, o lugar não tem um shopping, não tem um comércio grande, não tem nada, o que você vai fazer lá? Mas uma coisa que eu olhei é que eu estou no centro da vontade de Deus, ainda que não esteja na melhor cidade, mas eu aprendi o seguinte, há um melhor lugar de eu estar é onde Deus quer que eu esteja, onde Deus determinou para eu estar. E o lugar que eu estou é o melhor lugar de se viver. Eu tenho aprendido isso. Então, eu quero agradecer a esse projeto de divulgação da palavra de Deus, da nossa denominação e de tanto ensino que tem esse Instituto Fazendo Diferença. Eu quero agradecer ao senhor pela confiança, o senhor entrevistando ou conversando, né? Tendo um diálogo, não é entrevista, isso é um diálogo comigo, e eu sempre vejo assim, quem sou eu, né, para ser entrevistado ou ter um diálogo com o pastor Marcos Ferreira, no programa Fazendo a Diferença, que de fato faz a diferença, e eu quero agradecer muito a Deus, e não é falsa humildade não, eu vejo assim, eu falei, poxa, eu não me via, eu não me via aqui com o senhor, eu não planejava, nem achava que um dia eu estaria aqui com o senhor. Então, eu estou muito grato a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Gabriel, desde o início, fazendo o contato e a atenção que foi para iniciar esse programa, e ao senhor, que tem sido muito atencioso, a cada investidor. E eu quero fazer uma referência muito especial à regional de Mogi das Cruzes, na pessoa do pastor Roger. O pastor Roger tem sido um pai para mim, para minha família, para essa igreja, para o nosso ministério. E a pessoa do pastor Luiz Fernandes Pergamin e os demais pastores, que eu não posso dizer mais nome, porque aí eu vou esquecer de algum, e aí vai ficar difícil. Mas esses dois eu preciso fazer referência. Pastor Luiz Fernandes Pergamin, que é o nosso patriarca, né? O nosso pai aqui na nossa denominação. E o pastor Roger, que tem sido diretamente um pastor na minha vida, no meu ministério, na nossa igreja aqui. E eu quero agradecer ao senhor, que em todo momento, o senhor sempre tem estado presente, ofertando, lançando a primeira semente. E a partir da sua voz, muitos outros têm vindo para acreditar em nosso ministério. Então, o senhor é um dos culpados das pessoas acreditarem em mim. Então, eu quero agradecer ao senhor por isso. Que Deus abençoe, que a saúde, a sabedoria e o Espírito Santo de Deus sempre esteja presente na sua vida, nos seus familiares, no seu ministério, nos membros da sua igreja, estendido a todos os membros da nossa denominação Brasil para Cristo e demais cristãos, onde esse vídeo possa chegar. Eu agradeço muito por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meu querido. Eu que agradeço. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo diferença, né? Eu sempre digo que se eu puder colocar só essa gotinha de água, isso já é muito importante. Um abraço, gratidão, obrigado pela irmã Rebeca, pelo Wendel, né?
Endrel. Endrel. Isso, um abraço. Olha, nordestino, que foi morar em São Paulo, aí bota o nome de André, bota um W no final. É nordestino que vai morar em São Paulo, aí quer americanizar o nome do filho. Boa, essa é verdade. Nordestino vai morar em São Paulo. É desse jeito mesmo. Nordestino é amostrado assim. Pastor querido, um beijo no teu coração. Obrigado pelo esse tempo que você gastou conosco aqui, viu? Foi muito bom. Deus te abençoe, prospere de forma especial aí na nossa igreja e na nossa cidade de Joiama, em nome de Jesus. Joaíma, não adianta, vai sair sempre errado. Deus te abençoe, meu amigo. Beijo no teu coração. Paz, saúde e vitória. Amém. Amém. Gente, que bom que foi falar com o pastor Moriá e eu quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Lembrando que esse programa tem um oferecimento de Leandro e Leonardo, tá bom? Você viu passando aí durante toda a programação Leandro e Leonardo, mas não é o Leandro que vende tomate, não, tá bom? Leandro e Leonardo Veículos, uma agência de carro lá de Anápolis que tem sido uma bênção do nosso pastor Leandro Guerreiro. Se você precisa trocar o seu carro, liga pro Leandro e ele vai, ou pro Leonardo. O Leonardo é o sócio dele e ele vai fazer para você igualzinho ele fez para mim. Vai te abençoar. Fique com Deus, até o próximo Papo Reto com o pastor. Tchau!